Você pega cada pensamento, lembra? Por que que eu estou falando você? Porque é a consciência que decide por isso. Não é algo que faz algo para você, né? O Espírito Santo ele é um sistema de pensamento. Então ele está dizendo aqui que o Espírito Santo ele te ensina. Então parece que tem o Espírito Santo e tem o outro que ele está ensinando ali. Só que lembra que a gente precisa entender que o Espírito Santo não é uma entidade externa. O Espírito Santo é a lembrança de que a separação nunca aconteceu. Então, quando ele usa esse termo, o Espírito Santo te ensina, não significa que tem o Espírito Santo e tem o eu que está sendo ensinado, né? O Espírito Santo é uma mentalidade. Ele só usa isso, né, colocando em primeira e segunda pessoa, né, como se fosse uma relação que está acontecendo assim, como se houvessem duas coisas, de maneira didática, porque a consciência aprendeu a ver tudo a partir da separação. Mas lembra que a gente falou bastante sobre isso no capítulo 4 e no capítulo 5, que o ego e o Espírito Santo precisam deixar de ser percebidos como se fossem coisas à parte. Por isso que eles são simbolizados como um modo de pensar, um sistema de pensamento que é você que escolhe. Você tem uma identificação, a partir da sua identificação, você tem um sistema de pensamento. Ou seja, se você quiser, você é o ego, se você quiser, você é o Espírito Santo. Mas a sua decisão do que você quer define qual dos dois você é. E não dá para você ser os dois ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo, que é um pensamento, uma maneira de pensar que surge pela nossa própria decisão, permite esse sistema de pensamento, permite que entre na mente, ou seja, nos pensamentos, a apenas aquilo que está de acordo com o que Deus lá colocou. O Espírito Santo é apenas a favor da verdade. Qualquer coisa que não seja uma lembrança de que a verdade é, simplesmente não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é vigilante apenas a isso. É por isso que o Espírito Santo é algo muito simples e muito óbvio, porque é uma lembrança de uma única coisa. Né? É por isso que a mentalidade do Espírito Santo é algo muito claro e muito óbvio e muito simples, porque é a lembrança de uma única coisa, a lembrança de que o real não pode ser ameaçado, e todos os pensamentos são trazidos em contraste a isso. Se eu estou dentro do que é real, o que é esse pensamento aqui de um eu preocupado com isso, com aquilo? O que é esse pensamento de um eu querendo entender e se vendo em dúvida assim e em dúvida assado? Se eu sou o real é eterno, não pode ser ameaçado, portanto ele não está em dúvida. Então quem é esse que tem dúvida? Não é Deus. Então esse que tem dúvida é uma maneira de pensar equivocada e o Espírito Santo não enfatiza isso como real. O Espírito Santo enfatiza apenas o que é Deus. Por isso que o Espírito Santo ele é muito óbvio e muito simples, porque é apenas essa lembrança. O que não é Deus só não existe. Então, se eu estou o tempo todo percebendo coisas que não existem, porque elas só não fazem sentido com Deus, o que que eu tenho que fazer com essas coisas? Não me sentir dentro delas, portanto, eu solto elas, abandono essas coisas. Pode ser um pensamento, pode ser uma sensação, pode ser, seja lá o que for. O próprio mundo se inclui nisso. Ficou claro, gente, isso? Qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ou seja, com Deus, ele, ou seja, esse sistema de pensamento retém, ou seja, mantém isso, é consciente apenas disso. Qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ele retém para fortalecer o reino em ti. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita, julgando contra. Então, o Espírito Santo é uma mentalidade que nega as ilusões por lembrar a consciência que a consciência não está dentro das ilusões. Ficou claro, gente, isso? Então, aqui, quando ele diz que o Espírito Santo ele rejeita, julgando contra, não significa que ele torna as ilusões reais. Ele rejeita as ilusões, porque é um estado consciente que a consciência adota por lembrar que as ilusões são ilusões.
Como que você fala que é fácil sair das dívidas, sendo que as pessoas têm tanta dificuldade? As pessoas têm dificuldade porque elas acreditam que para sair das dívidas. Então, ele não está rejeitando no sentido de negação. Ele está negando por saber que aquilo só não está ali. É assim que nós olhamos para os pensamentos, é assim que nós olhamos para as sensações, para os transtornos, para os desconfortos. A consciência, ela olha negando estar dentro daquilo, portanto, ela não dá significado. Ela não tenta fugir, nem tirar, nem fazer alguma coisa para assumir. Porque querer fugir, querer tirar, fazer aquilo passar, é automaticamente ficar tornando aquilo real. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo só sabe que ele está dentro de Deus, então o Espírito Santo é uma mentalidade. Aquele que se sente alinhado com Deus, ele passa a ter uma mentalidade de aceitar que ele está apenas em Deus, portanto, ele não está dentro do transtorno. Então, percebendo o transtorno, ele nega estar dentro do transtorno. Percebe, ó? Eu não fico forçando me sentir em paz. Eu não fico forçando sentir uma alegria. Eu sei que não estou dentro da falta de alegria. Eu só posso ser alegria. Eu só posso ser paz. Aquilo que reflete uma falta de paz, eu não estou dentro daquilo. Percebe como é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer no mundo? No mundo, você pega a falta de paz e você quer tirar ela, assim, você quer arrancar ela, você quer fazer ela passar. O Espírito Santo não faz nada passar, porque ele sabe que a ilusão é ilusão. Ele apenas rejeita, julgando contra. Opa, não, eu sou isso aqui não sou eu, não. Então, ele simplesmente olha para a ilusão e sabe que ela não existe, por não tornar ela real. É assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente e perfeitamente unificado. O Espírito Santo é vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Lembra? As lições do Espírito Santo. Então, não é as lições que você, Doroteia, você, João, você, Marília, vai praticar, né? A Doroteia, o João, a Marília vai ser vigilante só a favor de Deus? Não. Quem está sendo vigilante só a favor de Deus e nunca deixou de ser assim é o Espírito Santo, né? Eu me lembro que quando eu entrei em contato com esse título pela primeira vez, me deu uma sensação assim de desespero. Por quê? Como eu achava que era o João que tinha que ser vigilante, eu olhava para os meus pensamentos durante o dia assim, eu ficava pensando, gente, vai ser impossível. É impossível eu ficar vigilante o dia inteiro apenas a favor de Deus. Vai ser impossível. Como a gente acha que somos nós que vamos fazer isso, a consciência ela imediatamente julga contra o ensinamento, porque ela está dentro da mente equivocada, desse sistema de pensamento equivocado. Mas aí, quando eu entendi que o Espírito Santo, que é uma mentalidade que nunca pode ser corrompida, porque ele reflete apenas a realidade que não pode ser ameaçada, não pode ser ameaçada, quando eu entendi que o Espírito Santo já estava sendo vigilante só a favor de Deus, aí eu comecei a aprender a relaxar também. Não é uma vigilância que você tem que se esforçar, é uma vigilância que você aceita ser. Já que eu sou apenas como Deus, eu estou sendo vigilante só a isso. Não é uma coisa que você tem que forçar ficar atento. Eu sou vigilante porque eu sou apenas como Deus. Não tem como não ser vigilante só a ser só isso. Entende a diferença? E aí é bem interessante começar a compreender isso, porque você vai localizar estados de distração. Quando você localiza estados de distração, no instante em que você localizou, significa que você não está mais em distração, você se tornou consciente do que você está fazendo agora, nesse momento. Não tem mais um estado obscuro de não saber o que eu estou fazendo ali. Uma vez que eu percebi que estava me distraído, significa que nesse instante não estou mais distraído porque eu percebi. E aí, o que que é o Espírito Santo, então? Ele não só é esse momento em que se percebeu que aparentemente havia uma distração, mas como ele também é a própria ausência de culpa. Você não se ataca por imaginar que você se distraiu.
Você só sabe que o que você é não se distraiu, mesmo que tenha havido uma percepção de distração.